Bom, vamos prosseguir então o estudo da apostila 15 e começa com duas obras, né, de arte destacadas na última videoaula. A primeira da Tilly Willis, Amor de Mãe, e a segunda, Madame Viguier Lebrun, de 1789, que retrata a filha e ela em um abraço. Então, a apostila inicialmente começa com essas reflexões para falar sobre como falar ao outro, que é o tema da apostila, né? Como que você dialoga com o outro. Esse diálogo, ele envolve um mecanismo de interatividade. E essa interatividade ocorre por meio da enunciação. Eu estou falando e vocês estão ouvindo. Eu vou parar de falar e vocês vão passar a falar. Essa troca chama turno. Esses mecanismos são envolvidos pelos elementos da comunicação. Veja bem, quando você tem algo para dizer, né, você é o emissor. Então, se você precisa, tem a necessidade de dizer alguma coisa, você que se coloca na função de emissor, é aquele que envia. Em segundo, nós temos o receptor, é o que recebe. Então, se agora eu estou falando com vocês, eu estou na condição de emissor. E vocês estão me ouvindo, vocês estão na condição de receptor. Eu posso me calar, eu vou deixar de ser emissor para vocês serem os emissores, né? E no caso eu seria o receptor, isso é a troca de turno. Então, todo o mecanismo da comunicação precisa de alguém que envia essa mensagem e alguém que recebe. Bom, se tem alguém que envia e alguém que recebe, a gente tem essa troca de turno. Essa troca de turno, essa mensagem, ela chega por meio de um canal. O canal é como chega a mensagem até o meu receptor. Bom, vamos pensar. As aulas foram suspensas, né? De repente, eu preciso me comunicar com os meus alunos. Então, eu estou aqui, né? A professora. Meus alunos estão em algum lugar do cosmos aí. Como que eu vou passar a mensagem para eles? Qual vai ser o canal? O canal, nesse caso, é essa videoaula, é o meio virtual. Imagine você na sua casa agora, que você está impedido de interagir com seus avós, porque eles são grupos de risco. Você precisa falar com eles, você está com saudade, você está preocupado, como que eles estão, se estão se cuidando. Qual vai ser o canal de comunicação entre vocês, já que o físico, o isolamento não nos permite? Então você vai pegar o seu celular, né? Isso aqui é um canal, você vai ligar. Oi, vô, tá cuidando? Tá lavando a mão? Tudo certo aí? Precisar ir no supermercado eu vou, tá? Beleza. Esse é o canal. Pode ser também a internet, uma videoconferência. O canal é como chega. Pode ser um sinal de fumaça. Também. Tudo vale. Bom, se eu tenho quem envia, quem recebe, como vai chegar, que é o canal, aí entra a mensagem. Agora a mensagem é possível, né? Uma pessoa que envia essa mensagem, que é um conteúdo, tem um mecanismo para chegar, que é o canal, e nós encontramos o receptor. Mas ainda falta algumas coisas para essa comunicação ser estabelecida, que seria o referente. O referente é o contexto da situação. Se eu entro em contato, né, Cláudia, entro em contato com o aluno, videoconferência, eu vou dar aula de português, o referente é o contexto, né? A minha relação com vocês é professor e aluno. Então, tem uma linguagem ali própria, nossa, particular, que é só entre eu e vocês. É a professora agora que está falando, então o referente é escolar. Você envia uma mensagem para os seus avós, telefone, quer saber como eles estão, né? É a mensagem. E o referente é familiar. A maneira que você fala com seus avós, com a sua família, não é a mesma maneira que você fala com a sua professora, com seu chefe, com seu colega de trabalho, com o gerente do banco, com uma pessoa que você nunca viu. O referente, ele vai mudar de acordo com todas as circunstâncias que nos envolvem. Se eu converso com o gerente do banco, é um tipo de linguagem.
Se eu converso com o meu namorado, é outro tipo de linguagem. Se eu converso com os meus filhos, é outro tipo. Então, referente ao contexto. O contexto me permite falar de uma maneira com determinada pessoa, mas também não me permite falar dessa mesma maneira com outra pessoa, pelos laços ou a falta desses laços. Pois bem, tendo em vista todos esses mecanismos, ainda falta o código. O código é a língua. Eu, Cláudia, falando com os meus alunos, utilizando uma videoaula. A mensagem é aula de português, o referente é escolar. Não estou passando treino físico, não estou falando de dieta, não estou falando de cor de esmalte, meu referente é escolar. Opa! E para isso eu uso a língua portuguesa, que é o código. Você falando com seus avós, telefone, quero saber como é que está, familiar, língua portuguesa. Esses são os mecanismos que ocorre uma comunicação. Toda comunicação passa por esses dispositivos. Toda. Imagine um oi. Apenas um oi. Eu, você, né? O canal pode ser visual, sabe aquele olhar assim de oi, ou pode ser verbal. A língua também verbal, não verbal, ou língua portuguesa. O referente aí é a situação e a mensagem é um cumprimento. Um joia que você vê uma pessoa fazendo assim na rua, aqui tem quem enviou, quem vai receber, a mensagem, isso aqui tem que fazer algum tipo de sentido, pode ser deu certo, tudo bem, ok. O referente é a situação, né, o canal não verbal e a língua portuguesa, ou também não verbal, nesse caso de gesto. Se por um acaso qualquer um desses elementos falhar, não acontece a comunicação. Não há a compreensão de nada. Qualquer elemento, imagine esse canal, né, virtual, seria a videoaula. Não, vamos pensar num grupo, né, um chat. Língua portuguesa, eu preciso dar aula, referente escolar, vocês estão aí e eu simplesmente não compareço. Imagine eu dando aula, né? Você está na sala, o canal seria verbal, né? Linguagem língua portuguesa, aula de português, colégio marista e você está dormindo na aula. Então não vai acontecer comunicação. Imagine sua mãe, né? O emissor, ela está falando com você. Referente a familiar, a mensagem é sobre as suas tarefas que você não tem feito. O canal, a linguagem verbal, ela está falando língua portuguesa, mas você está com fone de ouvido. Aí não acontece a comunicação. Então, pelos elementos da comunicação, se um ficar ausente, comunicação não chega. Aí a gente tem que começar a pensar quais são os efeitos dessa comunicação não chegar, né? Sua mãe falando com você, contexto familiar, falando sobre as suas tarefas de sala de aula, em língua portuguesa, linguagem verbal, mas você com fone de ouvido você não vai compreender. Qual é a consequência disso? Você vai levar uma bronca posteriormente. Você vai ter algumas perdas, né? Vou ficar sem jogar, vou ficar sem sair, eu vou frustrar minha mãe, vou fracassar na minha missão estudantil. Então, sempre tem uma perca quando acontece a falha de algum elemento, né? Sempre, sempre, sempre. Então, nenhum elemento falta. Qualquer tipo de comunicação que você imaginar, tem um emissor, tem quem recebe, tem um contexto, tem o conteúdo da mensagem, tem como chega e tem a língua utilizada. Bom, assim estabelecido os elementos da comunicação, o emissor, o receptor, o canal, a mensagem, o referente e o código, aí há a comunicação. Assim ela é estabelecida. Se nós observarmos esse quadro analisado na primeira aula da Madame Viguier-Lebrun, de 1789, esse quadro é um texto. O quadro, na verdade, a gente considera como suporte. Então, este texto tem alguém que enviou. O emissor é Viguier-Lebrun. Os receptores são os leitores.
O código utilizado para transmitir essa mensagem é a linguagem não verbal. O canal é a pintura, a mensagem é o conteúdo, o que essa obra transmite, seria a maternidade. E o referente, esta obra, de uma maneira específica, ela é uma crítica literária. É uma crítica para mostrar o papel da mulher, que a maternidade é um ofício. A outra tela também, como tem um texto e nós compreendemos, houve comunicação. O emissor que enviou essa mensagem foi a Tilly Willis, o receptor são os leitores, o código é uma linguagem não verbal, o canal é uma pintura, a mensagem, o que transmite? Qual é a mensagem desse texto? Seria o afeto materno, a obra chama O Abraço, e o referente também é uma crítica literária, no sentido de manifestação de um comportamento, de uma conduta, no caso, o sentimento materno. Bom, esses são os elementos da comunicação presente em qualquer tipo de comunicação estabelecida. Agora, cada elemento, cada foco de um elemento tem um destaque. Se, por acaso, eu coloco como a função conativa do receptor. Se eu faço um texto que eu tenho como intenção chamar a atenção da pessoa, argumentar, trazer ela próxima de mim, convencer ela de algo, então eu uso a função conativa, que o foco é no receptor. Se meu foco é o receptor, eu uso a função conativa. Pensando em alguns textos que tivessem essa função conativa, as peças publicitárias, propaganda. A propaganda, o foco dela é quem está assistindo. A intenção da propaganda é convencer alguém sobre um determinado produto. Se a pessoa usa um produto X, eu tenho que convencer ela a comprar o Y. Daí eu uso de argumento, daí eu uso de estratégias. Quando você chama a pessoa pelo nome, você não atrai ela para si? No caso, na propaganda, não tem como chamar as pessoas pelo nome, mas há a direção enunciativa. Senhor, senhora. Essa interatividade pode acontecer no pronome seu, sua, você. Eu preciso ter uma afinidade com essa pessoa, trazê-la para mim. Então, quando você pensa o texto, você tem que perceber o destaque nele, no caso é o receptor, e quando o destaque é no receptor, a função textual seria uma função conativa. E lembrar que cada função tem as suas ferramentas. Outra função é centralizada no emissor. O emissor é o eu, quem envia a mensagem. Quem envia a mensagem tem a função emotiva, que todo eu é dotado de emoções. Então, são textos que falam de si, é um texto que fala do sentimento de alguém, da angústia, da alegria, da dor, muito subjetivo. A minha dor não é a mesma dor de outra pessoa, é minha, ela é única. Então, seriam as minhas emoções ali. E talvez outra pessoa não tenha a mesma emoção. Então, a função emotiva, primeiro fator são emoções e subjetividade. Se eu conto para vocês a minha experiência com a maternidade, para alguns vai ser um drama, para outros vai ser hilário, porque depende muito dos eus que lê a mensagem. A próxima função seria o canal. O canal é só para escoar a mensagem, né? É como que essa mensagem chega. Tem a função fática. A função fática é uma função vazia. É para prender o leitor, é para chamar a atenção do leitor. Ela não tem tanto sentido. Como, por exemplo, as emoções do emissor ou então a argumentação para o receptor. A função fática só segura a pessoa. Eu estou dando aula, aí eu falo para os meus alunos, entendeu? Entendeu? Ou então, ok, ok. Ou algumas pessoas têm um vício do né, termina de falar né, você vai sair, né? Não, tudo bem, né? É um vício de linguagem, mas é para segurar a atenção da pessoa.
Quando uma pessoa começa uma palestra e fala, senhoras e senhores, não, ela não está chamando, ela está falando assim, ó, presta atenção aqui em mim, é chamar a atenção. Eu estou falando no telefone e eu estou desconfiada que a pessoa não está me ouvindo. Alô? Alô? Então, a função fática seria segurar a atenção da pessoa. A próxima, o código é a língua, né? Eu uso a língua portuguesa para transmitir um conteúdo. Então, seria a função metalinguística, a língua falando da própria língua. Onde que a língua fala da própria língua? No dicionário, o dicionário de língua portuguesa, trazendo conceitos de português. Aula de português, né? Eu vou ministrá-lo para minha turma do segundo colegial em língua portuguesa. Eu vou ensinar a fazer uma poesia e eu explico em língua portuguesa. Eu faço uma poesia e a minha poesia explicando como é que faz poesia. Essa é a função metalinguística. A próxima função, um pouco mais complicadinha, porque ela tem uma irmã gêmea, que seria a função emotiva. Lembra que eu disse que aqui na função emotiva tem o fator subjetivo? Também encontra aqui na função poética. Só que não é a mesma coisa. Não é. É só essa ferramenta, essa característica, que são parecidas que vai fazer você confundir. A função poética tem trocadilhos, tem figuras de linguagem, tem rimas, tem musicalização, tem falta de sentido. A literatura nem sempre é para estabelecer sentido, também é para provocar reflexão, polêmica, criar confusão e dizer que nada faz sentido. Então a literatura ela é livre, né? Livre, livre, livre. A gramática, o ensino de linguística é mais fixo. São regras estabelecidas, nome para as coisas. A literatura, se vocês quiserem criar agora um mecanismo de criar poesia, texto, está válido. Né? É uma liberdade muito grande que a literatura oferece. Então tem que prestar atenção nessas características, a poética, a rima, a musicalização, efeito subjetivo, muitas metáforas, muitas figuras de linguagem. E por último, o referente é a função referencial. O referente não é o contexto apenas transmite a informação. Então vamos imaginar um jornal, um telejornal, e o âncora transmite aquela informação. Ele não dá opinião, que seria a função emotiva, opinião. Ele não coloca suas impressões, ele não faz análises, ele só apenas transmite informação. O jornalista transmite. Aí você vai dizer assim, mas tem jornalista que faz crítica? Tem. Aí é um perfil de jornalista, né? É um resenhista, Arnaldo Jabbour, por exemplo, é um. Ele pega uma ideia principal do jornal e ali ele tece, por meio de milhões de metáforas, a crítica dele. Mas ele é um tipo de jornalista. O jornal ele tem a função de transmitir a mensagem, certo? Em seguida, esses slides eu vou passar rápido para você observar. Tem tudo isso que eu coloquei, né? Tem os exemplos, por exemplo, função referencial denotativa centrada no contexto, a linguagem é objetiva, precisa, o único objetivo é informar, apresentar a informação sem o subjetivismo da opinião. A função referencial não tem eu acho, não tem isso, é papo reto, é 880. O subjetivo da opinião é da emotiva. E em seguida, onde que encontra esses tipos de texto? Artigo de opinião, editorial, qualquer texto científico, cartas, redações, manuais de instruções, bulas de remédios. Imagina uma bula de remédio que permite você dar opinião. O caos que geraria, porque tem remédio que o remédio, tem não, o remédio, ele tem que ser ministrado naquele exato momento e cronologicamente posto, né, no horário. Então não é vou tomar o remédio, já tomei, vou tomar de novo. Aí eu acho que eu posso. A pessoa pode vir a óbito. Então são textos muito objetivos. Quem pode usar, quem não pode usar aquela medicação. Manual de instrução. Pensa um manual de instrução que diga assim: você pode ligar no 110 e no 220. Tem que ser uma coisa mais objetiva. Se isso acontecer, vai estar a informação bivolt.
É muito fácil entender as funções quando você começa a interpretar os gêneros textuais. Na interpretação e sabendo as regras das funções, não tem erro. E em seguida, os slides apresentam vários exemplos. Olha, sendo esse primeiro um cartão de visitas, aqui um jornal, aqui uma bula de remédio. Então, todos os slides vêm com outros exemplos, explicando o que seriam as funções, onde encontra. A função emotiva. Ela traz a opinião, emoção do emissor, sempre voltado para a emoção, pelo eu interno, né? Onde tem esse eu interno? Nas biografias. Se eu falar da minha vida, eu vou falar só do que as pessoas precisam saber. Eu vou escolher. Então a emoção é minha. Eu que vou selecionar o que você vai saber ou não. Então isso é pessoal. As memórias, poesias líricas. Líricas é o do sentimento, né? O sentimento da poesia. Cartas de amor. Bom, a função emotiva, os exemplos são bastantes, são numerosos. Nós temos, por exemplo, aqui uma poesia. Eu canto porque o instante existe, minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias no vento. Se desmonoro, se edifico, se permaneço, me desfaço, não sei, não sei, não sei se finjo ou passo. Sei que canto, e a canção é tudo. Tem sangue eterno e asa ritmada. E um dia sei que estarei mudo, mais nada. Cecília Meirelles, aqui você percebe, primeira pessoa, eu, sinto, atravesso, desmonoro, não sei. Então eu uso de primeira pessoa, é o sentimento dela, ela está confusa, ela está perdida, ela não sabe se vai, não sabe se fica. Esse a emoção que ela traz, só dela. Você pode olhar e falar assim, nossa, que drama, que coisa. A emoção é dela, não é sua, é dela. Ela está um pouco perdida. Outro texto também é uma poesia, aqui está destacado a primeira pessoa, primeira pessoa, primeira pessoa, primeira pessoa, primeira pessoa. E se você ler, você vai perceber a emoção. Hoje eu vejo que não consigo entender o que houve entre nós e ainda consigo ouvir sua voz me dizendo que eu já sei, tudo tem um começo e um fim. E continua o texto falando das angústias, as coisas que são subjetivas. Primeira pessoa, opinião, emoção, subjetivismo, função emotiva. E não para. Aqui é um artigo de opinião. Essa parte que está em negrito consta a opinião do autor. Na propaganda também tem a função emotiva quando os artistas assumem determinado produto. Então, eu posso dizer que aqui tem a função emotiva quando você fala assim, ó, a Honda é uma moto demais, o Pelé falando, né? Ela, Juliana Paz, belíssima, maravilhosa, né? Toma galões de cerveja na propaganda. Você pensa assim, eu vou tomar cerveja para ficar com o corpo da Juliana Paz. Juliana Paz, que ela se chama, não sei. Então, essa argumentação que tem no leitor ao dar sua opinião, né? Aqui das chinelas havaianas, com esse cara horrível. Aqui da Xuxa usando Monange, forçou um pouco a barra, né? Mas é a argumentação, o produto é bom. Vera Fischer, com 120 anos de idade, com aquela pele lisinha, esticadinha, usando um creme anti-rugas. Você pensa, você corre, vai lá comprar. O depoimento, dependendo de quem está dando esse depoimento, vende um produto ou vende um serviço. Aqui a função emotiva é uma obra de Aleijadinho, ele coloca as impressões dele do Cristo, que ele enxerga, que ele sente, que ele vê. Engraçado que é a semelhança dele. Quem conhece as imagens de Aleijadinho, as poucas, né, as raras, é muito parecido com ele. Bom, mas aí eu vou deixar para o Luan discutir isso. Aqui o autorretrato também, ó, confuso, adjetivos, adormeço, adoro, tudo primeira pessoa e as emoções. Já a linguagem fática ou função fática, ela é centralizada no canal, né? É só para segurar a atenção. Você está no telefone e estou desconfiado que a pessoa não está ouvindo. Alô, alô, alô?
Eu em sala de aula, eu não sei se você está prestando atenção, aí eu dou aquela balançada em você, ok, tá ouvindo, entendeu? Entendeu, gente? Tá certo? Isso é só para segurar. É alguém que entra lá na sala, a Jaqueline, né? Fala assim: gente, esse gente, ela não quer lembrar que vocês são seres humanos. Ela quer dizer assim: olha aqui para mim, ó, presta atenção. Essa é a função da linguagem enfática. Aqui um exemplo, uma pessoa no telefone: alô, está me ouvindo? Aquele discurso vazio, sabe? Sabe como é que é? O que você acha dos políticos? Olha, no meu ponto de vista, sabe? Eu acho que, bem. E não fala nada. Tá ali só segurando o pavio. Já a função conativa, e tem também o nome de apelativa, ela é centralizada em quem vai receber. Então, meu foco é quem vai receber. Então, é interessante eu convencer essa pessoa, é interessante eu direcionar o meu olhar a essa pessoa usando pronomes seu, senhor, senhora. Isso chama atenção. Convence mais verbos no imperativo. O verbo no imperativo não tem negociação. Se eu falo assim, você poderia sair da sala, por favor? Dependendo da circunstância, eu falo não. Eu falo é para sair. Aí você sai. Porque quando eu uso o imperativo, você não tem chance. A presença do vocativo é uma força de argumentação também, né? O pronome segunda pessoa, o seu objetivo é emagrecer, entre na academia X, aqui você, né? Enfim. Propaganda, venda de produto, telemarketing, né? Exemplo, antes de escolher seu carro, vá para 2010, vá a uma concessionária forte. Seu carro, estou falando com você, você se sente mais valorizado quando a direção é para você. Vá, verbo no imperativo, convence mais. Ah, afinal, um novo banco, sente-se, é uma ordem. Compre o sabão espumante que borbulha melhor que qualquer outro. Aquela memorável, né? Compre batom, compre batom, compre batom, compre batom. E o chocolate vende bastante. A boa propaganda utiliza de ótimos recursos. Beba Coca-Cola, é quase com hipnose. Pois bem, aqui outras propagandas também. Não tenha vergonha de pagar menos. Olha, não tenha você, tá? Aqui o pronome você é escondido, que a gente chama de elipse. Preço se faz assim, olha, poucas palavras, imagem, olha a segurança da mulher, sabe? Ela tá segura. E ela segura convence a gente melhor. Outra do compre batom, compre batom, compre batom. Lindas propaganda. Tá com raiva do namorado? Morde aqui, ó. Esse texto caiu numa prova de vocês. E várias outras. A função metalinguística ela é centrada na língua, né? Onde que você encontra o uso de língua? Nacionalidade. Aula de português, literatura, redação. Qualquer manual de linguagem, manual de redação, como escrever poesias, dicionário, algumas definições. Quando você faz uma definição de algo, pode ser emotiva, mas pode ser também metalinguística. Quando você fala assim, olha, eu tenho um tio e ele é assim, assim, assado, é uma função metalinguística, entra nessa definição. Você está falando dele, não é ele falando dele. Ele falando dele, eu falando de mim. Eu sou a Cláudia, eu sou professora, eu gosto de corridas, eu faço esporte radical, sempre acordo muito cedo. Isso é função emotiva. A função metalinguística é uma definição de outra pessoa, mas pode ocorrer os dois também ao mesmo tempo. Se eu fico descrevendo só quem eu sou, literalmente, olha, eu tenho 1,60 m, meus cabelos são negros, eu faço esporte, eu sou mãe, poderíamos definir como metalinguística. Mas se eu começo a falar assim, coisas subjetivas, como por exemplo, eu acho que a vida é maravilhosa, devemos aproveitá-la. A filosofia budista acredita que o agora que tem que agir, esqueça seu passado, esqueça seu futuro. Essas coisas subjetivas aí não seria metalinguística, seria emotiva. Porque a minha religião, minha crença, meus credos,
não são verdades absolutas, são coisas que eu me identifico e parte da minha emoção. Para mim, ser budista ou católica tem uma emoção ali por dentro, que é a identificação, né? Não é uma coisa fato, verdade. Outros exemplos, aqui um trecho de dicionário, aqui um trecho de um manual de linguística definindo o que é linguagem. A função poética, né, aquela coisa que eu te falei que é muito parecido com a emotiva por conta do subjetivo, mas é muito diferente, só por conta desse item aqui, ó. A função poética, ela tem rima, tem musicalidade, tem comparação, tem metáfora, tem aquelas coisas que a gente não entende, aquelas loucuras da literatura. Alguns autores, eles fazem questão de mais provocar confusão do que esclarecer. Esse é o show da literatura. A interpretação é responsabilidade do leitor. Então, a função deles é colocar álcool na fogueira. A maneira que você vê as coisas é sua interpretação. Se você diz que Capitu traiu Bentinho, é que você tem no seu subjetivo, né, no seu subconsciente, o conceito de traição. Então, Machado de Assis ele faz isso propositalmente para dizer do seu caráter, do seu pensamento, da sua em você. Capitu não tem nada a ver com isso. Essa é a função poética, né? Ela cria efeitos subjetivos. Você tem que ler de novo, você tem que ler por outro ângulo. Então é fácil, é complexo e ao mesmo tempo fácil de diferenciar da emotiva. Exemplo, na propaganda, pneu carecou, HM trocou, HM, Então aqui é um trocadilho, HM, A força do novo, a força do povo, rima. Cuca fresca, assistência técnica de geladeira, cuca fresca, geladeira. Então, isso são trocadilhos. Verão colorido. Bom, pessoal, então essa teoria da comunicação, os elementos da comunicação, está exposto na apostila, na página 6 e 7, de uma maneira assim bem resumida. Então, essa aula pode contribuir bastante para a compreensão. Em seguida, vocês prossigam com os exercícios, né? Então, agora tem essa videoaula, tem o PowerPoint que eu posso disponibilizar também e tem o material da apostila. Então, vocês podem prosseguir até a página 10, resolvendo esses exercícios, tá? Até logo!